No Natal, enquanto as luzes nas casas piscavam e muitos desaceleravam para a ceia, o som dos rotores cortava o ar sobre um campo isolado. Era uma tarde que prometia ser como tantas outras: trabalho, rotina, vidas dependendo da precisão e da calma de quem pilotava. Mas naquele dia, algo aconteceu que mudaria uma cabeça inteira, um coração e uma casa. David Torres sempre foi homem de instrumentos e procedimentos. Piloto de helicóptero aeromédico por mais de uma década, ele aprendeu a confiar na experiência, no checklist, nas rotinas que salvam vidas quando o tempo é curto e o risco é grande. Não era de falar muito sobre fé. Em casa, Sara, sua esposa enfermeira, rezava todas as noites, não em voz alta para chamar atenção, mas em silêncio, por proteção, por gratidão e por uma súplica que pesava em seu peito, que ele voltasse inteiro de cada missão. Sara carregava consigo uma pequena tradição, acendia uma vela discreta na véspera de cada partida e depositava uma oração por baixo daquela chama. Era a sua maneira de cuidar do homem que confiava a tantos outros. Marcos Webb, o paramédico que fazia dupla com David há anos, conhecia o jeito prático de David. Marcos era direto, acostumado ao improviso médico no campo, à urgência que exige decisões imediatas. Havia respeito entre os dois, e um silêncio confortável quando o trabalho falava mais alto que as palavras. O paciente naquela tarde era um homem de 54 anos, encontrado desacordado à beira de uma estrada de terra, necessitando de evacuação rápida para o hospital. Pedido de apoio recebido com a pressa que a data e o clima humano do Natal não permitiam ignorar. O helicóptero baixou sobre o campo com a precisão de quem vive para isso. O sol da tarde pintava o chão com uma luz morna. As árvores desenhavam sombras longas. Tudo parecia, a princípio, dentro do esperado. Texto de rádio, checagem visual, posicionamento. Mas segundos antes da descida final, David viu algo que nenhum manual de voo podia explicar. No ponto exato onde haviam previsto pousar, uma mulher permanecia em pé. Era uma figura de presença serena, trajando um manto azul que parecia brilhar com uma luz própria, embora o campo estivesse tomado pelo sol comum daquela tarde. Ela não se aproximou, não falou, apenas ergueu a mão, sinalizando, não um convite, mas um apontar urgente. Não pouse aí. Vá para outro lugar. Por um instante, o piloto teve a sensação estranha de que o tempo havia apertado. O rotor fez um som mais profundo, o ar pareceu ficar mais quente ao redor da cabine. David olhou para Marcos, esperando o reconhecimento de um erro no planejamento, a confirmação de um obstáculo visível. Marcos olhou de volta, e na sua expressão, apenas a estranheza de quem não via nada além do campo aberto. Não tem ninguém, Dave, chegou a dizer pelo rádio, a voz presa entre o costume e a incredulidade. Em solo, ninguém relataria ter visto figura alguma. Para a equipe de solo, para os paramédicos ao redor, não havia ninguém, nada além de grama amassada pelo vento e o ponto anotado no mapa. David sentiu algo que não sabia nomear, uma mistura de responsabilidade profissional e uma intuição que vinha de fora de qualquer procedimento. Treinamento, regras, a vida das pessoas a bordo, tudo se chocava com uma ordem silenciosa que pareceu vir do olhar daquela mulher de manto azul. Ele poderia obedecer à rotina, pousar exatamente onde o plano dizia e cumprir o protocolo. Ou poderia, sem explicação técnica, mudar o ponto de impacto. Houve um segundo, o suficiente para que o ruído dos pensamentos se sobrepusesse ao som do motor. Ele respirou fundo, deixou de lado a necessidade de razão imediata e decidiu desviar. Vou pousar a 10 metros para a direita, anunciou. Marcos, que naquele instante avaliava a sequência de procedimentos para a evacuação, respondeu com pragmatismo. Certo, rápido e seguro. A mão de David apertou levemente os controles. A máquina respondeu. O helicóptero tocou a terra em uma clareira próxima, distante do ponto inicial. Ao descer, a equipe se movimentou como um só corpo. Corrida controlada, trabalho coordenado, vozes curtas. Encontraram o paciente, avaliaram-no e o colocaram na maca, preparando para o transporte. Foi uma volta ao ponto que, o local onde deveriam ter pousado, que a prova silenciosa surgiu.
não como uma legenda de teoria, mas como um objeto simples e concreto. Um cabo de alta tensão, escuro contra a relva, quase camuflado pela vegetação rasteira, estendido exatamente sobre a marca original do pouso. Estava lá, tendendo perigo em silêncio, quase invisível para quem não esperava encontrá-lo. Se o helicóptero tivesse tocado o solo naquele local, não se pode saber todos os detalhes técnicos do que teria sido, mas a sensação na equipe foi a mesma. Uma tragédia evitada por pouquíssimos metros. O impacto daquela visão foi imediato. Marcos ficou pálido por um segundo, depois murmurou: "Isso poderia ter sido muito pior." As palavras eram formas de não dizer o que sentiam. Surpresa, um nó de gratidão e o incômodo de algo que a razão titubeava em classificar. David, que durante anos se apoiara no que podia mensurar, sentiu as barras do ceticismo cederem lentamente. Havia uma discreta, mas irreversível mudança em seu peito. Sentou-se no banco do helicóptero ao ajudar a montar o último parafuso da maca e, com as mãos ainda trêmulas, deixou escapar algumas lágrimas. Não de dor, não de alívio unicamente físico, mas de quem vislumbra uma verdade maior que até então não tinha deixado espaço em si. Mais tarde, já no retorno, em voz baixa e quase como um pedido para si mesmo, David falou: "Se foi ela, obrigada." Não era uma confissão ostentosa. Era mais um reconhecimento íntimo, uma rendição ao mistério que havia atravessado a rotina do dia. Marcos não zombou. Ele, homem da ciência prática do socorro, fez o que muitos fazem quando o inexplicável bate à porta. Ficou em silêncio e deixou o sentimento ocupar o lugar que as explicações ainda não alcançavam. Sarah recebeu a notícia quando o helicóptero pousou no heliporto do hospital. Ela, que havia passado a tarde entre enfermeiras e oração, sentiu o corpo enrijecer quando viu o rosto de David. Havia algo diferente ali, um encoleramento de alma transformado em leveza. Antes de qualquer relato, ela viu que ele chorava. Sem cerimônia, correu ao encontro, mãos sabendo exatamente onde apoiar, olhos atentos ao milagre que, para ela, era uma confirmação das súplicas feitas por noites. Na cozinha de casa, mais tarde, sentados à mesa com uma xícara de café morno entre as mãos, David falou de forma lenta, escolhendo as palavras como quem manuseia vidro frágil. Contou como a figura estava ali, como o manto azul havia reluzido de modo quase indecifrável, como a mão apontara e, sem dizer nada, ordenara que ele mudasse o plano. Contou também da incredulidade inicial de Marcos, do cabo de alta tensão encontrado, do silêncio pesado e vivo entre os colegas depois da descoberta. Sarah ouviu e, quando ele terminou, sorriu com os olhos úmidos que tinham tantas vezes acompanhado suas orações. "Eu rezei por você, todos os dias", disse ela, simples. "Não porque isso garante tudo, mas porque eu confio." David não se apresentou naquele momento convertido no sentido de adquirição de uma nova doutrina. Sua transformação foi gradual e sincera, uma percepção do que há além dos controles, da técnica e da razão imediata. Ele não começou a pregar milagres para os colegas. Em vez disso, começou a olhar o mundo com uma reverência diferente. No trabalho, continuou profissional. Em casa, tornou-se atento a pequenas práticas de gratidão que antes pareciam destinadas a outros. Ao passear pelo corredor da base, não mais encarava o crucifixo ou as imagens religiosas com distância. Uma vez, ao cruzar a capela do hospital, tocou a madeira da porta e murmurou algo curto, simples: "Obrigada por nos proteger hoje." A notícia do resgate circulou com moderação entre a comunidade do hospital e os vizinhos. Alguns queriam entender, outros buscavam explicar. Marcos, sempre prático, relatou o fato ao comandante com termos cartesianos. Havia um cabo, não visível a olho nu do ponto de aproximação. O piloto escolheu outro local. E foi a decisão certa. Ele evitou, conscientemente, a linguagem da visão para não transformar o relato em algo que não poderia comprovar. Mas, em conversas privadas com colegas, admitiu sentir algo semelhante ao que sempre descreveu como respeito pela vida. A equipe foi unida pela experiência.
O milagre não era só de David, era de todos os que participaram e de quem voltou à ceia naquela noite para um abraço mais demorado. Alguns dias depois, movidos mais por necessidade interior do que por necessidade de imprensa, David e Sarah foram até a pequena igreja do bairro. As portas de madeira rangiam com o mesmo som familiar do sino que marcava as horas e as preces. No interior, a luz que entrava pelos vitrais recortava o pó em feixes dourados, e sobre o altar repousava uma imagem de Maria com um manto azul. Nada espetacular, apenas a estátua que tantas paróquias têm, sobrevida nos olhos e na devoção dos fiéis. Davi aproximou-se sem espetáculo, tocou com cuidado a base e ergueu os olhos para a figura. Não foi um momento de público testemunho, mas de encontro íntimo com algo que agora devia ser nomeado e sentido. Naquele banco de madeira frio, ele deixou sair uma oração simples, dirigida à figura que, para ele, tinha sido instrumento de proteção. Mãe, se foste tu, obrigado. Guia-nos para que façamos o bem com responsabilidade e amor. A voz saiu trêmula, quase inaudível. Sarah segurou sua mão, como muitas noites havia segurado no escuro. O padre da paróquia, sabendo do que acontecera, aproximou-se e ouviu com atenção. Não há nesse relato declaração canônica de aprovação ou validação oficial da Igreja, e isso Davi e Sarah compreenderam. Experiências de natureza privada permanecem como tal, pessoais, profundas, significantes para quem as vive. O padre ofereceu apoio pastoral, orações e um espaço para que o casal partilhasse, se desejasse, com a comunidade local. Para Davi, a mudança foi sobretudo cautelosa e cheia de reverência. Ele não passou a assumir rótulos religiosos novos, mas tornou-se mais sensível à dimensão espiritual que, por tanto tempo, ficara de fora das horas de serviço. Ele passou a ouvir com mais atenção as histórias de fé dos outros e a reconhecer que existem maneiras diferentes de ver a intervenção da graça no dia a dia. Não era uma conversão ruidosa e espetáculo de praça, era uma transformação discreta, porém profunda. No trabalho, alguns colegas perguntaram-se se o piloto teria alegado visão como justificativa de alguma escolha arriscada. A resposta veio no silêncio dos fatos: vidas salvas, procedimento realizado com segurança, testemunho de uma circunstância objetiva, o cabo de alta tensão, que validou a decisão tomada. A equipe, que inicialmente dissera que não havia ninguém no local, não podia negar a realidade do perigo evitado. Nem todos passaram a partilhar automaticamente a interpretação espiritual de Davi. Muitos mantiveram a postura prática, felizes pelo desfecho e intrigados com o relato. Outros, como Sarah e conhecidos devotos, viram ali uma confirmação no campo da fé, um sinal para continuar orando e agradecer. A história espalhou-se como se costuma espalhar aquilo que acerta o coração das pessoas, discretamente, entre vizinhos, funcionários do hospital, na missa dominical. Não foi manchete sensacionalista, foi um testemunho contado com cuidado. Pessoas aproximavam-se para cumprimentar Davi com um abraço mais comprido, para contar que também tinham suas próprias experiências, que por vergonha ou por pudor nunca haviam dividido. Surgiram pequenas rodas de conversa na comunidade, propostas de orações em conjunto, uma corrente discreta que se formou para agradecer e pedir proteção. Foi nessa onda serena que nasceu o convite que David e Sarah, com modéstia, passaram a apoiar. Uma corrente de oração, não para garantir milagres, mas para unir pedidos e agradecimentos no espírito do Natal. Se você sente seu coração tocado por esta história, se a experiência de fé faz sentido para você, junte-se à corrente de oração pela Virgem Maria que muitos estão formando. Um gesto simples, uma prece curta, pode significar cuidado e solidariedade. Link na descrição. Com o tempo, David percebeu que o verdadeiro milagre não esteve apenas na visão ou no cabo de alta tensão. O milagre estava na transformação visível naquelas pequenas escolhas de cada dia. O abraço demorou mais, a gratidão tornou-se gesto, a oração tornou-se hábito compartilhado, a escuta tornou-se prática. Ele entendeu que providência pode se manifestar de maneiras discretas, como um braço que indica um caminho seguro quando tudo parece estar voltado ao perigo.
Na intimidade do lar, ele confessou a Sarah que não sabia como nomear aquilo que sentira, mas que de algum modo estava pronto para viver com mais humildade e mais abertura. Houve debates, claro. Alguns questionaram se aquela figura poderia ser explicada por fadiga, estresse, jogo de luzes ou até mesmo por uma alucinação passageira. Outros ponderaram sobre o fato de que aparições privadas nunca substituem a doutrina oficial e que experiências religiosas têm um lugar íntimo e ao mesmo tempo diverso na vida de cada fiel. O próprio David, quando convidado a falar publicamente, optou por um tom sereno. Narrou os fatos, falou do cabo encontrado, falou do impacto pessoal e sempre finalizou com uma observação que tinha se tornado central em seu discurso. O que vivi é minha experiência. Não pretendo convertê-los pela minha história, apenas dividir um momento de gratidão e, se for o caso, encorajá-los a conservar o sentido do cuidado e da oração. Para muitos na comunidade, o Natal daquele ano ganhou um novo sentido, não porque um milagre tivesse sido proclamado para todos, mas porque a lembrança de vidas salvas deixou lições simples. Atenção, humildade e oração têm seu lugar no cotidiano. A fé pode se manifestar tanto no silêncio quanto na manifestação pública, e às vezes uma mão que aponta é o suficiente para mudar o curso de uma história. Algumas semanas depois, durante uma celebração local, David, Sarah e Marcos foram convidados a compartilhar brevemente suas impressões. Marcos, homem de ação, contou como no meio daquela estranheza, a segurança e a cooperação da equipe prevaleceram. Sarah falou da oração persistente, não como exigência de recompensa, mas como expressão de amor. David, no entanto, falou com a voz marcada pela experiência. Foi breve, não procurou convencer, mas deixou no público uma frase que muitos repetiriam depois. Existem coisas que a gente não consegue explicar, mas que nos chamam a ser melhores. E fazer o bem é a resposta mais clara que podemos dar. A partir dali, a família passou a receber visitas discretas de pessoas que queriam agradecer, que quiseram contar suas próprias histórias, que pediam orações. A igreja local, sem registrar qualquer decisão canônica sobre a questão, manteve o espaço aberto para acolhimento e oração. O padre orientou que, em caso de experiências assim, o caminho prudente é sempre o da escuta, do apoio espiritual e do cuidado pastoral, sem tirar conclusões imediatas. Isso não diminuiu a força do que David sentira, apenas o colocou dentro de uma rede de proteção que honra tanto a sensibilidade pessoal quanto a prudência comunitária. Enquanto isso, David retoma seus voos com a mesma competência técnica de sempre, mas com um coração que aprendeu a reconhecer sinais. Não vive na expectativa de novos espetáculos. Ao contrário, busca a simplicidade. Às vezes, antes de decolar, passa pela capela do heliporto e reza uma frase curta, algo como "Protege-nos hoje, como sempre". Não prometeu milagres a ninguém. Não deixou de assumir seu papel racional no posto de trabalho. Só mudou a forma de olhar o mundo, com olhos ligeiramente mais abertos para o mistério. A própria comunidade entendeu com maturidade que testemunhos como este têm valor quando inspiram bondade, gratidão e cuidado. Pessoas voltam a orar não para exigir resultados, mas para encontrar paz diante do incerto. O milagre de Natal daquele ano, então, tornou-se menos um acontecimento a ser provado e mais um convite à atenção. Um convite para que cada um, à sua maneira, reconheça as mãos que apontam e escolha obedecer, não por medo, mas por amor à vida. Algumas noites, quando David contempla a pequena vela que Sarah insiste em acender antes de cada missão, ele lembra do manto azul visto naquela tarde. Lembra-se do gesto que o inclinou a mudar o plano e que, no lugar do orgulho de controlar tudo, deixou espaço para a gratidão e a humildade. Ele aprendeu a valorizar mais as pequenas práticas, preparar o equipamento com calma, ouvir os colegas, rezar em voz baixa. Nada disso garante que os perigos desapareçam, mas garante que a pessoa chega ao trabalho mais inteira e, ao retorno, mais consciente do que houve entre a partida e o pouso. É importante recordar, e David mesmo repete quando é perguntado sobre isso, que experiências de aparição são vivências pessoais.
Elas carregam um significado profundo para quem as vive, mas não substituem, nem pretendem substituir, a doutrina oficial ou o juízo comunitário. Cada um é chamado a avaliar com discernimento, com abertura ao mistério e com o respeito às instituições e aos procedimentos que cuidam do bem comum. Enquanto a comunidade continuou com suas rotinas, a história do Natal ficou ali, como uma lâmpada acesa na memória de quem participou. Pessoas, às vezes, repetem a palavra manto azul como um gesto simbólico de lembrança, não como um slogan, mas como um sinal de que há algo maior que nos protege de modos inesperados. E para aqueles que ouviram a narrativa e sentiram algo ecoar no peito, o convite a compartilhar suas próprias experiências e a cultivar a oração permanece. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra manto azul. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal para que possamos continuar reunindo relatos que edifiquem e confortem. E, acima de tudo, mantenha em seu dia uma atitude de gratidão e atenção, porque muitas vezes a providência aparece onde menos esperamos, e a mão que aponta pode ser o abraço que nos salva.